De volta ao programa Giro AVC, hoje conversamos com a doutora Giane Argolo, aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, que é dermatologista responsável aqui pelo setor de dermatologia adulto e infantil aqui do hospital. Doutora, nós estamos falando a respeito um tema muito importante, que é um tema que está ligado a essa época de carnaval, calor, sol. Os foliões todos na rua, expostos o dia inteiro, bem no pico do sol. Agora, doutora, então vamos falar agora como se proteger dessa exposição translocada nessa época que, sabe, a juventude principalmente gosta de ir ao sol exatamente nesses horários que você não está recomendando, né? Quer dizer, como se proteger, quais são os fatores, qual o tipo de proteção? Gostaria que você desse uma explanação a respeito. Para começar, é importante a gente deixar claro que assim, o uso do protetor solar independe da idade, tá? Desde bebê, desde os adolescentes, adultos, idosos, tem que usar. Tem que começar a criar esse hábito de usar para que ele não se depare no futuro com danos lesivos na fase idosa. Procurar cuidar da pele hoje para que a gente tenha uma vida, uma fase idosa, um envelhecimento saudável. Perfeito. Né? E aí os pacientes vão ao consultório e me perguntam, doutora, qual o protetor adequado para minha pele? Né? Eu sou mais branquinha, tenho um olho verde, ou um paciente que é mais, tem um fototipo mais alto. E aí ele pede essa orientação. E a questão do preço, né? Que seja acessível. Perfeito. Então a primeira imagem que o paciente ele vai na farmácia, se depara naquela prateleira com milhões de produtos, de protetores. Um monte de números. Um monte de números. Aí vem uma sigla que você vai identificar, que é o FPS. Isso é uma sigla que indica fator de proteção solar. Perfeito. Essa sigla ela está numerada, ela tem várias numerações, de 15, chegando a 70, 99, 100, tá? Essa sigla, ela vai representar uma proteção à radiação ultravioleta do tipo B. É para evitar que você fique vermelho. Perfeito. O bronzeamento, tá? Essa sigla é para indicar isso aí. Perfeito. Se você tem um fator de um FPS 30, 60 e um outro 60, não significa que o de 60 ele vai ter uma proteção o dobro em relação ao de 30. Não, isso é um conceito errôneo. Né? Geralmente o fator 30 ele tem aí uma proteção de 93% quando ele é bem aplicado. E o de 60 ele tem uma proteção um pouquinho a mais, 96%. Então assim, uma diferença de 93 para 96%. Então, às vezes, é muito mais viável você ter um protetor solar 30 que você aplique e reaplique de uma forma correta, do que você ter um de 60 achando que você está aplicando e você está um fator de proteção alto, que na realidade você não está, tanto a mais que o de 30, e não reaplicar. Perfeito. Né? Então, essa desmistificação é muito importante. Isso. Então, retificando, o FPS ele é para fazer proteção da radiação ultravioleta do tipo B. É para você não ir à praia, ir à rua e ficar queimado, bronzeado. Perfeito. Só que é importante você visualizar, a gente tem algumas imagens aqui, algumas embalagens, visualizar uma sigla chamada UVA+. Essa sigla, ele informa que o protetor, ele também tem proteção contra a radiação do tipo A, que é aquela radiação que a gente comentou, que é a mais nociva, que atinge a camada mais profunda da pele. Perfeito. Né? Então aqui você vê alguns protetores, que ele vai ter essa simbologia do UVA+, né, em que você pode ter 3 cruzes, 4 cruzes. Ele realmente está fazendo proteção, além do FPS que ele está indicando. E tem substâncias químicas também que faz essa proteção. Algumas substâncias que você pode identificar na embalagem, né? É o Tinosob S, é o Tinosob M, é o Mexoril. Todas essas 3 substâncias, elas conferem proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A. Perfeito. E o FPS confere proteção da radiação ultravioleta do tipo B. Nem olham o FPS. Não, eles focam FPS, fator de proteção, que é aquilo ali para radiação do tipo B. Mas tem que observar aquela letrinha pequenininha, ou atrás no verso da imagem, né, da embalagem.
se tem um componente que também vai fazer proteção para a ultravioleta do tipo A. Perfeito. Né? Okay. Que é a simbologia do UVA+, que você pode ter essa imagem mais, ou as 3 substâncias, que é o Tinosob S, M, o Mexoril. Tá, ok. Doutora, você falou a questão da aplicação, da eficácia da aplicação. Isso. Quer dizer, gostaria que você falasse como é a melhor forma de se aplicar o protetor, uma vez identificado o mais indicado para a pessoa, porque cada pessoa tem acho que a característica de pele umas diferentes das outras, e acho que o protetor deve ser proporcional à tez, né? Ou não? Na realidade, os protetores, você tem várias formas no mercado. Você tem spray, você tem creme, você tem loção. No dia a dia, você pode optar em usar a partir das 10, né, que é o horário que vai começar a trazer danos para você, e reaplicar a cada 4 horas. Como que você vai reaplicar? Tem que ser uma forma abundante, mas não que você vai ficar tão branco, né? Espalhar, né, na superfície da pele, áreas expostas, geralmente vê do decote, antebraço, principalmente em pessoas que ficam dirigindo, que ficam expostas ali na ida ao trabalho, né? E podendo reaplicar isso no dia a dia cada 4 horas. Perfeito. Agora, se você for, você está num horário de lazer, em que você tem contato com praias e piscinas. Isso. A pessoa fica lá fritando. A gente já orienta que antes de sair de casa, faça uma aplicação prévia, sem o biquíni, sem a sunga, em toda a área do corpo. Perfeito. Esses 30 minutos até a chegada da praia, isso já vai incorporar a ação do protetor solar na sua pele. Perfeito. E chegando no local, você vai reaplicar a cada 2 horas. Perfeito. Mas para reaplicar de uma forma homogênea, né? Não é aquela passada rápida, né? Que acaba ficando um protetor ineficaz. Tá. E sempre com o corpo... O corpo sempre seco. Saindo, né, da praia, da água do mar, transpirando, ela tem que fazer... Secar o corpo com uma toalha, fazer aquela secagem, porque o protetor ele tem um veículo oleoso. E se você tem um veículo oleoso e você passa numa superfície com água, você não vai ter uma adesão adequada do produto. E vai diminuir essa proteção. Então, assim, um protetor solar que teoricamente iria te proteger num FPS de 60, ele vai te proteger em 20. Entendi. Só numa aplicação não adequada. Entendi. Então, na realidade, a cada 4 horas é recomendável a no dia a dia. Tá. E agora a questão, esses protetores que vêm com relação à questão que é a prova de água, esse aí tem alguma diferença? Tem uma diferença, são né? protetores mais elaborados, mais específicos, que tem um veículo apropriado para isso, para uma atividade física, como protetores para quem faz windsurf, quem tem um esporte aquático, quem vai fazer corrida, você tem já protetores, né, da linha esportes que são próprios. Para a pessoa usar mesmo numa situação que não tem a possibilidade de secagem ou coisa do tempo. Isso, você tem também, você acha, você procura, você direciona e você consegue sim, a gente indica os protetores específicos. Bom, doutora, eu acredito que foi muito importante a sua participação. E aproveitar no carnaval agora, os foliões pulando, todos suados, né? Debaixo, expostos ao sol, usar protetor solar, se quiser. Tiver exposto. Grandes dicas, muito interessante. Gostaria que você, se tivesse mais alguma informação, fique à vontade. E queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Obrigada. Espero que você possa voltar conosco para dar, inclusive dentro da sua área, melhores explicações, não só na questão do uso da proteção e exposição solar, mas em outros temas atinentes à dermatologia. Obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema básico, mas super importante, que a gente se depara aí no nosso dia a dia. São as dúvidas de muitos pacientes no nosso consultório. Então, ok. Doutora, falamos então com a doutora Giane Argolo, aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. O programa Giro ABC vai para o intervalo e voltamos em seguida.